Olá pessoal, retornando aqui ao nosso canal O Caderno Resumos e dando continuidade aqui ao estudo da língua portuguesa, e falaremos hoje de concordância verbal. O que vem a ser concordância verbal? Concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito em número e pessoa. Enquanto a gente falava da concordância nominal, que era a concordância dos agregados em relação ao substantivo, aqui a gente vai falar da concordância do verbo com o sujeito em número e pessoa, na conjugação correta. Bom, concordância com um sujeito simples. O verbo concorda não importando a posição do sujeito dentro da oração. Então, se você tiver um sujeito simples, não é um sujeito composto na oração, fulano e fulana, é só o fulano. Então, se ele estiver no começo da oração ou no final da oração depois do verbo, não importa. A concordância do verbo, a conjugação dele com o sujeito tem que se dar da mesma forma, certo? Concordância com sujeito composto, quando tem mais de um sujeito, fulano e fulana no caso. Se os sujeitos eles estiverem antes do verbo, o verbo vai para o plural, naturalmente. Exemplo, João e Maria foram ao bar. Por que foram? Porque eles foram ao bar. Então, conjugação correta. Se os núcleos desse sujeito composto forem sinônimos, se eles quiserem dizer a mesma coisa, o verbo ele vai se manter no singular como se fosse uma pessoa, um sujeito só. Vamos ver aqui, ó. A paz e a tranquilidade, sinônimos, fazendo aqui sinônimos, envolveu-o. A paz e a tranquilidade envolveu-o. Envolveu. Quem envolveu? Ela, né? Ela. A paz e a tranquilidade, porque como eles são sinônimos, eles fazem papel de uma coisa só. Ela envolveu. Ela envolveu-o. Correto? Perfeito. Então vamos dando seguimento aqui, em concordância verbal. Falando agora dos sujeitos gradativos. Quando tem aquele sujeito gradativo, ele vai dando uma ideia ou de diminuição ou de aumento. Vamos ver aqui, ó. Verbo no singular ou no plural. Então, se tivermos sujeitos gradativos, você pode tanto colocar como singular quanto como plural. Vamos ver aqui, ó. A angústia, a inquietação, o desespero o dominou ou o dominaram. Tanto dessa forma como nesta forma está correto. Também temos aqui, ó, após ao verbo, verbo no singular ou no plural. Por exemplo, foram ao parque, filho, a mãe e o pai. Então você pode colocar no plural, porque eles foram ao parque, ou você pode colocar foi ao parque, o filho, a mãe e o pai, porque o foi poderia estar aqui, ó, concordando com o mais próximo. Nesse caso aqui, fica em aberto. Pode estar tanto no singular quanto no plural. Bem, vamos falar agora de pessoas verbais. Fica no plural. Pessoas verbais. Pessoas verbais são quem? Os pronomes pessoais do caso reto que a gente estudou quando estudou pronomes. Então, quando eu falar, exemplo, eu, tu e ele fomos ao parque. Plural, porque eu, tu e ele somos nós, certo? Nós fomos ao parque. Não tem nada muito complicado não, gente. É só questão de lógica, de prestar atenção. Bom, dando seguimento, certo? A gente tem agora aqui o sujeito composto ligado por ou. E aí a gente tem uma regrinha especial quando o sujeito estiver ligado por ou. Bem, quando tivermos aqui a ideia de exclusão, quer dizer, ou um ou outro,
a gente vai utilizar o quê? O singular. Vai estar no singular. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Pedro ou Juca, quer dizer, Pedro ou Juca, não é os dois. Ou é um ou é outro. Será o juiz. Quer dizer, estou com dois sujeitos aqui, é um sujeito composto? É. Mas eu estou individualizando. Quem será o juiz? Ou é um ou é outro. Por isso que é no singular. Agora, quando tivermos um sujeito composto ligado por ou, mas que tenha a ideia de inclusão, aí a gente pode utilizar o plural. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. É redundante. Exemplo 2. Laranja ou mamão, quer dizer, laranja ou mamão fazem bem. Quer dizer, tanto laranja quanto mamão faz bem. É uma ideia aqui de inclusão. E aí, neste caso, laranja ou mamão fazem bem. Perfeito. A ideia de inclusão vai para o plural. Vamos para o próximo tópico de concordância verbal. Pronomes de tratamento. Vocês viram aqui que a caneta andou dando uma falhadinha. Pronomes de tratamento. Sempre concorda em terceira pessoa. Pronome de tratamento, terceira pessoa. Terceira pessoa, primeira eu, segunda tu, terceira ele. E a terceira pessoa do singular. Certo? Então temos aqui, Vossa Excelência leu a carta? Vossa Excelência leu a carta? Leu, ele leu. Ele leu. Terceira pessoa do singular, certo? Em pronomes de tratamento. Mais uma regrinha aqui de concordância verbal. Verbos impessoais. Verbo haver, no sentido de quê? No sentido de existir. Terceira pessoa do singular e não tem sujeito a concordância do verbo, certo? Então, como fica? Ó? Exemplo. Havia copos na mesa. Havia. Ele havia. Terceira pessoa do singular sem sujeito. Ó, sem sujeito. Ele havia. Mas não vou pôr o ele aqui, porque não tem sujeito. Havia copos na mesa. E aí, nesse caso, copos fica como objeto direto. Porque o que havia na mesa? Havia copos. Ele é o objeto do verbo. Perfeito? Muito bem. Vamos para a próxima página, que ainda temos um tempo dentro do que a gente estabeleceu. Verbo fazer. Verbo fazer, quando ele estiver impessoal, né, não direcionando a ninguém, no sentido de tempo, quando ele estiver falando do tempo, ele fica na terceira pessoa do singular também, e também não tem sujeito. Exemplo, faz anos que não o vejo. Faz não tem sujeito. Terceira pessoa do singular. Quem faz? Ele faz. Ele faz, terceira pessoa do singular. Ele faz, mas o ele não entra porque não temos sujeito nessa situação. Faz anos, anos em relação a tempo, que é o que a gente tinha comentado, faz anos que não o vejo. Verbo ser agora. Verbo ser, quando indicar horas, distância ou datas, concorda com o predicativo e ele é impessoal. Então vamos lá. Por exemplo, o predicativo do sujeito. Né? O predicativo é aquele que está dando qualidade para o sujeito. Não qualidade, porque quem dá qualidade é o adjetivo. Né? Mas é aquilo que acompanha o sujeito, que dá um sentido para ele. Então vamos lá. Exemplo 1. Hoje é dia 10 de abril, por exemplo. Hoje é dia 10 de abril. O verbo ele está concordando com quem? Com o dia, porque é o dia. Né? Hoje é dia 10 de abril. Agora, no caso, se não tiver a palavra dia, hoje são 10 de abril, por quê? Porque ele está se referindo, o verbo está se referindo a quem? Ao número 10. E 10 expressa quantidade, né? Dia não expressa quantidade, por isso que fica é dia. Como não tem mais a palavra dia no segundo exemplo, hoje são 10 de abril, porque se refere ao número 10. E para finalizar,
verbo mais o pronome se. Como é que fica essa concordância? Exemplo 1. Vendem-se casas. Vendem-se casas por quê? Porque casas está no plural. E aí, conjuga-se o verbo de acordo com a pluralidade do objeto. Vendem-se casas. Agora, se eu falasse aluga-se casa. Por quê? Porque casa está no singular. Então, aluga-se casa, não alugam-se casa. E também não podemos vender-se casas. Vender-se casas. Tem que se falar vendem-se casas porque está no plural. E uma observaçãozinha aqui rápida antes de a gente concluir. Precisa-se de funcionário? Não. Por quê? Porque o sujeito não tem preposição. E nesse caso dessa oraçãozinha aqui, funcionário é o sujeito. Então, antes do sujeito, não podemos ter a preposição. Então, em vez de precisa-se de funcionário, colocamos precisa-se funcionário. Correto? Bom, como já nos estendemos além dos 10 minutos estipulados, mas era só para concluir esse vídeo, rapidinho. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like para fortalecer. Tá certo? Obrigado pela atenção e até o próximo.